Fala galera, eu sou o Kaique e hoje eu tô com um convidado que é um brasileiro, Murilo. E já tem um tempo que eu convidei ele, né? E estamos tentando aí bater os fusos, bater as horas, mas graças a Deus ele tá aqui e aceitou de coração aberto dar essa entrevista, esse papo e trocar umas ideias comigo. Cara, tô muito animado e muito obrigado por você ter aceitado, mano. Ah, ótimo. Eu também estou muito feliz e obrigado a você. Bom, da onde você é aqui no Brasil, para as pessoas entenderem um pouquinho antes das perguntas que eu vou fazer, e nesse momento, em qual lugar você tá no mundo? Muito bem, então. Eu sou de Goiânia. Nasci, cresci e provavelmente morrerei em Goiânia. Mas agora, nesse exato momento, estou na Armênia, na capital Yerevan. E você resolveu ir para aí diretamente para aí ou você está passando por alguns países? Eu sei alguns que você já visitou, que você me adiantou. Mas para o pessoal entender como foi, você tem paixão de viajar, o que motivou você a sair e qual roteiro você está fazendo atualmente? Muito interessante. Então, na verdade, o que me motiva é a viagem em si mesmo, essa questão de conhecer lugares diferentes, culturas e principalmente línguas, que eu sou apaixonado por línguas estrangeiras. Falo algumas e, por enquanto, meu foco está no russo. Mas, então, como que foi? Eu saí do Brasil este ano, no dia 26 de maio, para um evento de poliglotas, que aconteceu em Bratislava. Então, aí, como Bratislava está bem perto de Viena, então eu acabei fazendo Viena, Bratislava para o evento, fiquei alguns dias lá, uma semana lá, mais ou menos, uma semana em Viena, e depois eu fui para Ucrânia, onde eu fiquei 3 meses. 3 meses na Ucrânia. Cara, quais idiomas você estudou e você estuda assim? Bom, eu falo o inglês, espanhol, falo espanhol, não falo portunhol. Ah, gosto de sempre. É importante falar E isso. também importante. E também alemão, falo então alemão intermediário, sim, russo também já estou em um nível intermediário. E o que mais? Eslovaco, aprendi eslovaco em uma emergência para participar de um desafio do próprio evento de poliglotas que aconteceu na Eslováquia. E um pouquinho de francês, mas é isso. E como surgiu essa motivação? Assim, foi uma coisa de criança, seus pais, alguém na sua família também curta essa coisa de idioma ou você despertou de alguma outra forma? Não, na verdade, eu acho que foi desde sempre, eu acho que eu sempre gostei de línguas. No começo era só mesmo a questão do inglês, né? Quando eu comecei a estudar inglês, meus pais, na verdade, que me incentivaram a estudar, mas pensando assim sempre no foco profissional, né? Que um dia seria necessário. Mas aí eu desenvolvi essa paixão e comecei a conhecer novas culturas e etc. Então, foi quando eu resolvi mesmo enfim, cair de cara nesse mundo de línguas. E depois foi o inglês, depois foi o alemão, depois veio o espanhol, veio o francês, mas aí eu dei uma desistida, assim, aí eu comecei o russo, me apaixonei pelo russo, que é a língua que eu mais foco agora. E essa gama de idiomas todo, tipo de alemão, russo, inglês, espanhol, na sua cabeça, algum momento você confunde as línguas? Ou já chegou de você procurar uma palavra no português e na hora você não encontrar por estar morando em outro país ou por estar viajando nele, ou consegue administrar de boa? Como é que funciona a cabeça poliglota aí nisso tudo? Olha, às vezes acontece realmente de eu estar falando assim, às vezes no português mesmo, e não conseguir encontrar uma palavra em português, mas eu sei a palavra em algum outro idioma, mas eu não consigo expressar na minha própria língua, e também às vezes mistura também, principalmente, por incrível que pareça, eu misturo muito alemão e russo, porque eu estou falando muito russo ultimamente, né, porque eu estou viajando no mundo russo agora, estou focado nos países da sempre viva União Soviética, eu gosto de dizer, né? Então o russo tá mais na minha cabeça agora, então quando eu tento falar outro idioma, eu penso russo. Ou é português ou é russo agora, então, para equilibrar. Eu conheci você numa entrevista que você deu pro canal da linda, querida Liv, amo Liv, e
você estava na Bielorrússia, você tinha estudado na Bielorrússia, né, Belarus. Quanto tempo você passou lá? E do mundo russo, o que é que você sentiu? Porque a Bielorrússia já foi União Soviética também, então você sentiu muita semelhança do povo, o idioma. Já foi, não é a União Soviética. Nós dizemos que é a União Soviética viva, né? Mas sim, eu fui para Belarus no ano passado. Foi, na verdade, o meu primeiro país eslavo, o meu primeiro contato com esse mundo. Para ser bem honesto, vou ser bem honesto com você. Muitas pessoas me perguntavam de cara para Belarus. Eu falei, eu sempre gostei de coisas exóticas. E Rússia já é uma coisa assim, todo mundo que gosta dos países assim, né, sempre vai para a Rússia. Rússia é sempre a que todo mundo pensa. Eu pensei, eu quero uma coisa de causar um impacto. Eu fui para Belarus, eu sempre aqui ainda é o museu vivo da União Soviética e etc. Então me despertou essa curiosidade e eu falei, vou para Belarus. E eu ouço algumas coisas que eu não sei se é mito ou se as pessoas são estereótipos exagerados, mas eu tenho uma amiga que sempre ia para Belarus e falam que lá é muito limpo, muito organizado e que as ruas assim chamam a atenção por ser mais limpa ainda do que a própria Rússia. Você vivenciou isso? Você acredita que realmente é verdade ou é exagero da pessoa que viaja e está deslumbrada? Verdade. É uma verdade, é o estereótipo vivo mesmo. Foi um choque para mim, um choque muito grande para mim. Eu lembro de duas ocasiões específicas que eu ficava boquiaberto. Foi quando quando estive lá, eu fiquei um mês no mês de agosto, praticamente o mês de agosto inteiro. Tivemos 2 eventos. Um foi foi a independência, acho que foi o dia de Belarus. Aconteceu bem no final de agosto, quando eu já estava quase partindo já de lá. E era incrível que estava cheio de gente na capital, eu estava em Minsk, na capital, e assim, terminou o evento, você não via um papel no chão. É incrível, tipo assim, quando a gente fala assim, parece que a pessoa não consegue imaginar, e realmente, né, a gente pensa nessas feiras no Brasil, etc., imagina você ver aquele mundaréu de lixo. Lá você realmente não via, era incrível. Então as pessoas têm uma consciência assim, com essa questão de limpeza, e acho que também tem a questão que à noite, né, os garis, né, no caso, eles trabalham à noite, então você já acorda com a cidade assim, brilhando. E as pessoas mantêm essa limpeza durante o dia. Então, realmente, pelo menos na cidade... Pode falar. Bom, sim, pelo menos na cidade de Minsk, sim, isso é uma realidade. Eu vi uns vídeos assim de carro, de gente passeando na rua e realmente é muito bonita de se ver, é organizada, né, e bem interessante. Agora, com relação ao idioma, tem o bielorrusso também, né, mas o russo ele é presente como em partes da Ucrânia ou poucas pessoas falam o idioma russo no dia a dia, assim? Se você souber só o russo, você consegue se virar em Belarus ou é difícil? Bom, na questão em Belarus, eu posso garantir que na cidade de Minsk e também outras cidades grandes que o russo é o idioma que realmente domina. As pessoas falam russo no seu cotidiano, nas ruas. Eu só escutei russo. Eu escutei Belarus somente em uma ocasião, quando eu fui comprar souvenirs de Belarus, assim, para voltar para o Brasil. Loja, a mulher falava belorrusso por uma questão assim, porque ela estava naquela loja que era uma coisa bem cultural de Belarus, então ela falava o belorrusso, mas eu tenho certeza que quando ela fechava a loja, ela saía para a rua, ela falava só russo. Incrível que sim, que os belorussos que eu conheci, eu sempre questionava isso. Você perguntava, mas vocês não falam belorrusso em nenhum momento? Muitos queriam falar sim, falamos e etc., mas assim, para mostrar um certo orgulho, mas na verdade não. O russo é o que domina. Ucrânia já é uma coisa diferente. Eu estive em Lviv, na cidade de Lviv, e lá é predominantemente ucraniano, mas se você fala russo, você
consegue. Não vou dizer, não vou mentir que você não consegue sobreviver na cidade, principalmente em lugares tipo turísticos, que são restaurantes, táxi, porque eles querem dinheiro, então eles vão falar qualquer idioma, nem que seja na base de mímica, né? Mas assim, as pessoas mesmo, elas têm um pouco de receio, algumas não falam mais, os jovens já não falam mais russo, porque eles vivem no mundo ucraniano, já falam ucraniano 100%, e eles realmente não sabem falar russo. Algumas pessoas tentavam falar comigo, mas não conseguiam reproduzir. Eles entendem passivamente, mas ativamente para falar eles já não conseguiam. Outros realmente não queriam falar por questões políticas e patriotismo. Os mais velhos falam sem problema. Os mais velhos de Lviv, sem problema, eles falam porque eles viveram a União Soviética e o idioma deles era o russo, né, do cotidiano. Mas Kiev, a capital da Ucrânia, já foi uma outra surpresa, 6 horas, né, tipo assim, de distância de Lviv e a Kiev. Kiev já todo mundo já fala russo. Eu, particularmente, percebi, assim, notei que a cidade completa era russo falante em Kiev. Por mais que muitas pesquisas na internet, muitas pessoas vão dizer que é 50-50. Eu não vi esses 50 de ucranianos falando em Kiev. O bom da experiência é isso, né? Que você sai dos números, que inclusive muitos números a gente sabe que é maquiado, porque tem toda uma questão política que envolve o Brasil, por exemplo, toma um partido para o lado mais ocidental, aí dentro disso vem as pesquisas para criar na gente um sentimento diferente, e você estando lá você consegue ver na prática, né? No dia a dia. Dessas experiências suas de países, qual foi o país que você mais gostou de estar? Tanto qualidade de vida, mesmo que tenha sido rápido, assim, mas que você teve uma impressão boa do país, e qual o idioma é mais agradável de estudar, na sua opinião, de falar, que você mais curte? Então, geralmente quando eu viajo, por eu ter uma flexibilidade, no mínimo, 2 semanas, ou geralmente eu fico 1 mês ou 3 meses, como foi o caso da Ucrânia, né? Então eu fiquei 3 meses na Ucrânia e foi o país que eu mais gostei. Foi o país que eu mais gostei, por quê? As pessoas são muito abertas, são amigáveis, elas te recebem bem, gostam de você. Segundo motivo, barato, né? Não vou mentir, não vou ser hipócrita. É um país muito barato, então para quem quer realmente conhecer um país diferente, quem gosta quem tem interesse, né, no caso aqui no canal, que tem interesse pelo mundo eslavo, pelas línguas eslavas, etc., até mesmo para estudar o russo, barato, é um país de um povo acolhedor. Estive na Ucrânia durante o verão, então assim, é quente? É muito quente, e as pessoas no verão, elas ficam, não sei no inverno, mas no verão elas ficam bem assim, relaxadas, como brasileiro, entende? Então, para mim foi incrível, a cidade é limpa também, uma cidade limpa, uma cidade bem organizada, Kiev, no caso, que eu estou falando, Lviv também. Então, assim, foi um país muito agradável e que realmente, se eu pudesse, continuaria vivendo por muito tempo, não teria problemas. Outro país que eu gostei, eu estive na Rússia recentemente, fiquei 1 mês na cidade de Kazan, gostei, mas eu já estava na época do frio, já estava muito frio, as pessoas são super abertas, são super, enfim, são super amigas, são pessoas muito amigas. Do Brasil, eles gostam muito. Quando você fala que você é do Brasil, o tratamento é bem diferenciado. Mas quando eu estive na Rússia, já estava um clima muito frio, na rua assim, as pessoas já não eram muito abertas, cada um estava nos seus casacos escondidos, só esperando chegar em casa ou entrar em algum lugar para se aquecer. Então, assim, foi, em termos assim, de passear, tentar assim, explorar a cidade, já foi um pouco assim, muito bonito, mas a cidade vazia, uma coisa mais obscura, eu diria assim. Mas as pessoas são legais. Sobre Kazan, eu li certa vez que Kazan é um dos poucos países onde você encontra a questão da religião predominante como a muçulmana, e você encontra ao mesmo tempo o cristianismo ortodoxo. Inclusive tem mesquita na frente da igreja e tal, e não há conflitos como em muitos países. Você chegou a ver realmente a sentir pelo menos esse clima da religião, mesmo sendo diferente,
Porque muitos países há combates, há briga, tipo, no Brasil mesmo, em alguns lugares, não tem guerra a ponto de matar, mas há aquela questão ideológica, aquela luta de quem é melhor, de religião A, B. Você sentiu isso ou é verdade que lá consegue viver uma certa harmonia, tipo, cada um no seu canto, não é conflitante, é uma coisa que passa imperceptível até se você não lê isso em algum lugar? Então, eu fiquei um mês na cidade de Kazan e o que eu pude ver é que realmente existe essa coisa de igreja ortodoxa aqui, é uma mesquita aqui, bem do lado, bem perto, e assim, cada um na sua. Eu vi isso. Eu não senti essa rivalidade, porém, conhecendo alguns, eu conheci muitas pessoas, tanto pessoas que se consideram russas, que é até interessante, as pessoas que são tártaras, Kazan, elas não se consideram russas. Elas falam que elas não são russas, que elas são tártaras, da cultura delas. Alguns me disseram assim, que existe um certo conflito, mas não por causa de religião, e sim por causa do passado, que a República de Tatarstan duas vezes, acho que 3 vezes, tentou ser independente, a Rússia não deixou. Então é mais nessa questão, né? Se tem um conflito, não é religioso, e sim mais político, mais de território, de independência e etc., de nacionalidade. Ah, interessante isso. Uma amiga minha disse que viu esse conflito aí na Ucrânia, quando um amigo dela chegou para ela e perguntou: você se considera o quê, apesar de ter nascido no Brasil? Aí ela falou: me considero brasileira, porque no Brasil todo mundo que nasce no país se considera brasileiro, a gente não tem essa coisa. E ele respondeu para ela, disse: eu não sei se eu sou ucraniano, eu não sei se eu sou russo, eu não sei o que eu sou. Ele questionou, né? E deve ser interessante, né, pra gente vivenciar isso, que é totalmente diferente do que vivemos no Brasil. Exatamente. E eu falava, né, por ser brasileiro, e por nós termos essa mentalidade, então, assim, quando eu conhecia essas pessoas de Kazan, que eram pessoas, né, tártaras e etc., e elas falavam que elas não eram russas, eu falava assim: mas você nasceu no território russo, que eu saiba, por mais que vocês não queiram, talvez vocês não queiram estar dentro do território, vocês nasceram aqui, você fala russo, e você não se sente russo? Não. Ok, a gente tem que respeitar porque sim. Cada país tem a sua forma de interpretar essas questões de identidade cultural, nacionalidade, etc. Mas é bem interessante realmente ver essa questão.